Live apresenta More Live Sport. Sejam bem-vindos, internautas! Estamos começando mais um More Live Sport para vocês, sempre com a presença ilustre de Rodrigo Braga, que sou eu, e o nosso amigo Armando Barbosa aqui. Tudo bem, Armando? Tudo bem, meu querido. Como é que estamos hoje para falar do campeonato? Estamos bem. Bom, Vamos ter muitos assuntos polêmicos aí. É isso aí. Bom, então a gente já vai começar com uma polêmica aqui com relação ao campeonato carioca que acabou na semana passada. Armando, o que acontece é o seguinte: o primeiro colocado foi o Flamengo, o segundo colocado foi o Fluminense. O quinto colocado e campeão da Taça Rio foi o Vasco e o vice-campeão o Botafogo. Receberam premiações milionárias, né? E parece que nessa questão de premiações aí, o Volta Redonda, por exemplo, e a Portuguesa devem ter recebido alguma coisa, mas não com a importância do local, né, que eles ficaram no campeonato. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Claro. Quem é o carro-chefe do campeonato? São Os os quatro quatro grandes, sem discussão. Quando é feita a reunião para determinar a tabela e tudo que determina o campeonato, é feita uma ata. Você acha que os demais clubes não iam disputar sem receber nada? Não existe isso. Então já foi estabelecido a questão da premiação, Sim. certo? Então não tem problema. Portuguesa, Volta Redonda, Resende, Madureira e os demais receberam aquilo que lhes é de direito pela proporção que participaram do seu campeonato. E só. E não tem mais nada que discutir. E é PT saudações. Perfeitamente. Não é só PT não. É PDS, é PDT, é qualquer coisa que diga com respeito a isso. Bom, Brasileirão 2021 começa esse final de semana e o Grêmio confirma 5 casos de Covid. Obviamente terá desfalques aí na estreia do campeonato. O que você acha disso? O Grêmio começando o campeonato com desfalque desses 5 jogadores? Eu não vou discutir essa questão. Os clubes tomam os seus protocolos para poder ter os cuidados para poder. Agora, será que os jogadores têm esse cuidado? Será que os jogadores evitam determinado tipo de situações que possam haver aglomeração? A gente não sabe dizer. Até porque a questão da aglomeração no Brasil, ela vai de prefeitura para prefeitura. Tem algumas governo cidades... de estado e governo de estado. Também. Tem algumas cidades que estão fechadas, tem outras que estão, obviamente, menos restrito. Então isso tudo faz com que você tenha problemas aqui, não tenha ali. E, claro, o jogador de futebol é uma pessoa como outra qualquer, que obviamente deve ir a um supermercado, deve ir a um shopping, deve sair também à noite, balada, eles adoram, né? Claro. Bom, me disseram que eles gostam, eu não sei. E Porto Alegre é uma cidade fria, Aham. abaixo de 10 graus. Então, mesmo com calor, o vírus, você sabe que o vírus se prolifera melhor no frio. Muito melhor, então, com certeza. Não vamos entrar em mérito de questão, certo? E vamos deixar a coisa correr, como aconteceu com outros times. Por exemplo, o River teve 19 casos de Covid. Poxa, 19 não, eu menos, desculpa, exagero. Mas isso proporcionou a ele situações desagradáveis na Sul-Americana, na Libertadores e no Campeonato Argentino. Então, vamos deixar a coisa correr do jeito que está. Cada um cuida do seu cada um. Ceará, Grêmio, perdão, que pega o Ceará na casa do Ceará, né, às 16 horas no domingo, tá? Então vocês anotem aí, domingo às 16 horas, Ceará e Grêmio. Dia 30. Dia 30, isso aí. Bom, São Paulo confirma a renovação de contrato com Rojas até o fim de 2021. O garoto é bom, né? Atacante colombiano, novo. 31 anos, mas é bom. Novo. Foi seleção de base da Colômbia, chegou a jogar na seleção principal. Colombiano não, equatoriano, perdão. É um bom jogador, é um bom jogador, certo? Só que aquela história, vou falar sobre a respeito desses jogadores da nossa América do Sul. Principalmente equatorianos e colombianos. Desculpe, eles são muito irresponsáveis. Jogam bola? Jogam muito. Realmente. Jogam muito. Realmente. Você vê aquela geração que a Colômbia proporcionou. Asprija, Valderrama, que era o único
cabeça centrada. Sim. Escobar também era cabeça centrada. Rincon também era outro. Só que os caras, eles eram totalmente... Redondo, tinha um... Redondo foi argentino. Foi argentino. Esqueci o nome, Fernando Redondo. Jogou muito, jogou no Real Madrid. Era um cabeça de área que sabia jogar e marcar como nunca. Eu admiro o futebol dele. Não teve projeção como tem outros jogadores, como tem Mascherano, como teve Simeone, mas jogava muito, jogava fácil. Tinha uma facilidade de jogar que você vê poucos jogadores que tem hoje. Ele veio do Talheres, né? Ele estava emprestado ao Talheres, veio para o São Paulo e agora... O Rojas, né? O Rojas, entendeu? Então é um jogador que realmente vai fazer a diferença para o São Paulo nesse campeonato? 31 anos, não foi para a Europa? Justamente, também tem isso, né? A gente fica com o pé atrás. Tudo bem, pode ser bom jogador? Pode, claro que pode. Não estamos contestando a qualidade profissional dele. Só que não foi para a Europa. Há de se fazer uma ressalva. Essa ressalva. CBF anuncia socorro financeiro a clubes. A CBF vai disponibilizar 15,8 milhões para os clubes, né? Aqueles clubes com menor receita ou menor capacidade para se conseguir receita. E vai abranger 136 clubes, quer dizer, entre as séries A, B, C e D, obviamente vai entrar mais dinheiro através da CBF. Isso pode ser um diferencial nos campeonatos, principalmente da Série B, Série C e Série D? Só isso? Só 113 milhões e pouco? Não, 15,8 milhões. Meu irmão, a CBF fatura 10 vezes mais do que isso. E só vai dar isso. Isso é como se fosse um auxílio, né? Não, isso é como se fosse um cala-boca. Para mim é um cala-boca, certo? Porque a CBF fatura 10, 20 vezes mais do que isso. No mínimo, ela tinha que dar uns 50 milhões. Ela tinha que dar uns 50 milhões para ajudar todo mundo. Tirando Flamengo, Palmeiras e Atlético, times, né? Os demais times estão com os pires na mão. E ela tinha que ajudar. Tinha e muito. Não é pouco não, é muito. Tá tentando se fazer da forma que pode, né? Isso aí. Tá querendo fazer média e essa média... O Palmeiras empresta Elias ao Cuiabá até o fim de 2021. Isso também é por conta de os clubes estarem sem dinheiro e de repente não vai utilizar o jogador porque ele não está sendo aproveitado. Obviamente empresta para um outro clube que está até na mesma divisão, que é o Cuiabá no caso, né? E de repente isso pode ser uma forma de você conseguir sair da situação que está, porque realmente sem a receita dos jogos, né? Porque não tem torcida, sem a receita dos jogos fica difícil de jogar, né? Palmeiras não enfrenta problema de receita. Existe 3 times no Brasil que não enfrentam problema de receita. É Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim. O Flamengo tem uma estrutura administrativa boa. O Palmeiras tem uma Crefisa que ajuda. Banca. E o Atlético tem um mecenas. Então vamos entrar em mérito de questão. Os demais clubes sobrevivem graças às coisas mirabolantes que a administração faz. Consegue fazer. Consegue fazer. Então aquele negócio, não é questão de coisa, é questão que o jogador é da base, foi um jogador da base que despontou e apareceu, só que hoje, nome, né? Ele tinha um nome de papagaio. Isso aí, e tem um bom empresário, e o empresário consegue fazer essa movimentação. E o Palmeiras já poderia ter vendido ele, mas não quis. Continua mantendo o jogador e emprestando o jogador. E isso acontece com outros times. Você acha que o Palmeiras vai emprestar para o Cuiabá sem bancar o salário? Claro que não. Vai bancar o salário. Isso, né? E aquela história, apesar de toda a estrutura que o Cuiabá tem, o Palmeiras vai emprestar para poder manter o jogador em atividade. E quem sabe ele desponte no campeonato e aí surge um bom contrato e venda ele. Pois é. Justamente, também tem isso, né? Silvinho promete Corinthians aguerrido no Brasileirão. Vai lutar, jogar, brigar, disputar. Bom, porém pode ter 2 desfalques para a estreia. O Cássio e o Cauê, que estão meio que contundidos aí, né? Sentiram dores. Para mim o maior desfalque é o Cássio. Cássio. Um dos maiores goleiros que o Brasil tem. Não só no tamanho como coisa.
eu considero o Cássio hoje em questão um baita goleiro. Independente de Alisson, Ederson, Everton do Palmeiras, é um senhor goleiro que foi muito injustiçado, muito injustiçado. Ele garra muito e é um cara calmo, tranquilo. Ele não se mete em política, não se mete em problema nenhum. O Cauê tem outros caras para substituir ele, mas o Cássio, eu não sei se o Walter ainda está no Corinthians. Se o Walter tiver, o Corinthians vai ter um bom goleiro, seguro. Seguro. Não é o Cássio, é um bom goleiro e seguro, certo? Mas, e quanto à questão do Silvinho, o Silvinho foi lateral do Corinthians. Foi seleção, foi para a Europa, jogou Olympique Lyon, jogou outros clubes. É um cara que tem uma cultura e uma noção totalmente diferente, certo? Uhum. Então, no primeiro jogo dele, que não foi na verdade o primeiro jogo, ele chegou e orientou os jogadores, o Corinthians pegou lá o Peñarol lá do Paraguai e meteu 4-0, mas infelizmente não pôde se classificar. Beleza. Já é uma outra mentalidade, já é uma outra cabeça, já é uma outra cultura. É um cara que tem conhecimento do que seja o Corinthians e vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Por quê? Porque sabe como aquilo funciona, certo? E vai fazer, e é um jogador. Então ele conhece, independente de qualquer como coisa, funciona a coisa. Ele sabe quando chegar no cara e falar, meu irmão, sabe quando pode tirar o máximo do cara. Perfeitamente. Bom, o Campeonato Brasileiro começa esse final de semana e a gente tem Cuiabá e Juventude às 19 horas no sábado, Bahia dia e Santos... 29, dia 29 sábado, e dia 30 domingo. Dia 29 Cuiabá e Juventude, Bahia e Santos às 20 horas, São Paulo e Fluminense às 21 horas. No domingo nós temos Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, Ceará e Grêmio, Corinthians e Atlético Goianiense, a Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro, e a gente completa aí com Internacional Esporte. Bom, vamos então voltar aqui para a CBF, como a gente estava falando, a CBF, esse caso de obviamente dar uma ajuda a alguns clubes. Bom, após mal-estar com a comissão técnica, o presidente da CBF, né, que é o Rogério Caboclo, prepara a visita na Granja Comari antes do jogo com o Equador. O encontro está previsto para segunda-feira. E aí? Mal-estar com o quê? Os caras estão discutindo premiação, estão discutindo questão de jogo, os caras ganham em euro. Vão discutir o quê? Tá em mal-estar o quê? Eu também acho que deveriam jogar bola, né? Eu não acredito nessa questão de... O cara chega no auge, então, obviamente, lá em cima, na seleção brasileira... Mal-estar. Eu quero ver quando era na época que era o João Avelange, presidente da CBF, da CBD, certo? Mal-estar com Pelé. O João Avelange chegava, mal-estar, o caramba, certo? Vocês vão jogar bola e para de palhaçada. Então, o Neymar chega com uma máscara do PSG. Talvez seja isso. Antigamente não tinha mimimi. Hoje tem, né? É horrível isso. Bom, pergunta da galera. A Jéssica Mariose, do Rio de Janeiro, pergunta: Armando, qual clube você vê mais preparado para a disputa do Brasileirão? Já vamos mandar, obviamente, um abraço para a Jéssica. Muito obrigado pela pergunta. E aí, Armando, qual é o clube que você acha mais bem preparado para a disputa? Temos 5 clubes que vão disputar. Flamengo, indubitavelmente, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Internacional que manteve uma base. Perfeito. E, mesmo que as pessoas não falem, esse E está entre Grêmio e Santos. Sim. Porque são times que disputam. O São Paulo, tu não leva fé, não? Eu até posso botar nesse E, Grêmio, Santos e São Paulo. Sim. Certo? Agora, vou dizer uma coisa para você. A minha preferência é pelo Cuiabá. Eu quero que o Cuiabá seja campeão brasileiro. Porque eu gosto de time que chega com um trabalho bom. É claro que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer Mas isso. se o Cuiabá for campeão, vai ser com papagaio, hein? É isso aí, papagaio. E vai ser com 2 papagaios. Aquele papagaio jogando e com esse papagaio torcendo muito para eles. Perfeitamente. Bom,
A gente vai terminando esse Moro Live Esportes aqui. A gente trouxe um pouco do que o Brasileirão vai ser aqui no seu início e a gente informa você. Se você quiser, obviamente, curta nosso vídeo, comente o nosso vídeo aí embaixo, mande perguntas que nosso querido Armando responde. Claro. E outra coisa também importante, tá? Se inscrevam no canal, deem aquela força pra gente, ok? Bom, Moro Live TV, o canal feito para você.